Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós, da comunidade do bairro Santo Antônio, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Carmópolis de Minas, estamos aqui para rezar com vocês o segundo dia da trezena de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei enchei os nossos corações de vossos fiéis e acendei acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Segundo dia, Santo Antônio renova o nosso batismo. 8 dias depois do seu nascimento, Santo Antônio foi batizado na Catedral da Sé e recebeu o nome de Fernando Bulhões. Mensagem do Papa Francisco. Os 50 dias do tempo litúrgico pascual são propícios para refletir sobre a vida cristã, que por sua natureza é a vida que propõe do próprio Cristo. De fato, somos cristãos na medida em que deixamos Jesus Cristo viver em nós. Então, por onde começar a fim de reavivar essa consciência, se não pelo princípio, pelo sacramento em que acendeu em nós a vida cristã? Pelo batismo. A Páscoa de Cristo, com sua carga de novidade, chega até nós através do batismo, para nos transformar à sua imagem. Os batizados pertencem a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua existência. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã. É o primeiro dos sacramentos, porque é a porta que permite a Cristo, Senhor, habitar a nossa pessoa e a nós imergirmos no seu ministério. O verbo grego batizar significa imergir. Em virtude do Espírito Santo, o batismo imerge-nos na morte e na ressurreição do Senhor, afogando na pia batismal o homem velho, dominando pelo pecado que separa de Deus, e fazendo com que nasça um homem novo, recriado em Jesus. Nele todos os filhos de Adão somos chamados para a vida nova, ou seja, o batismo é um renascimento. Estou certíssimo de que todos nós recordamos a data de nosso nascimento. Tenha certeza, mas questiono-me com alguma dúvida e pergunto-vos: cada um de vós recorda qual foi a data do próprio batismo? Demos graças ao Senhor por aquele dia, porque precisamos, o dia em que Jesus entrou em nós, que o Espírito Santo entrou em nós. Todos devemos saber a data do nosso batismo. É outro aniversário, o aniversário do renascimento. Não vos esqueçais de fazer isto. Por favor, recordemos as últimas palavras do ressuscitado aos apóstolos. Não precisamente um mandato. Ide e fazei discípulos todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por conseguinte, o batismo é sinal eficaz de renascimento para caminhar em novidade de vida.
Recordamos o São Paulo aos cristãos de Roma. Ignorais, porventura, que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo, sepultamos juntamente com ele, para que assim, como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, assim caminhemos também numa vida nova, imergindo-nos em Cristo. O batismo torna-se também membros do seu corpo, que é a Igreja, e participemos da sua missão no mundo. Nós, batizados, não estamos isolados, somos membros do corpo de Cristo. O batismo permite que Cristo viva em nós e a nós que vivamos unidos a Ele, para colaborar na Igreja, cada um segundo a própria condição, para a transformação do mundo. Recebido uma única vez, o lavraco batismal ilumina toda a nossa vida, guiando nossos passos até Jerusalém do céu. Há um antes e um depois do batismo. O sacramento pressupõe um caminho de fé, que chamamos catecumenato. É evidente quando é um adulto que pede o batismo, mas também as crianças desde a antiguidade são batizadas na fé dos pais. E sobre isto gostaria de vos dizer algo. Alguns pensam, mas por que batizar uma criança que não entende? Esperemos que cresça, que compreenda e seja ela mesma a pedir o batismo, mas isso significa não ter confiança no Espírito Santo. Porque quando batizamos uma criança, naquela criança entra o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que cresça naquela criança desde pequenina virtudes cristãs que depois florescerão. Sempre se deve dar essa oportunidade a todas as crianças, de terem dentro de si o Espírito Santo, que as guie durante a vida. Não deixeis de batizar as crianças. Ninguém merece o batismo, que é sempre dom gratuito para todos, adultos e recém-nascidos. Mas como acontece com a semente cheia de vida, este dom ganha raízes e dá fruto num terreno alimentado pela fé. As promessas batismais que a cada ano renovamos na vigília pascal devem ser reavivadas todos os dias, a fim de que o batismo cristifique. Não devemos ter medo dessa palavra. O batismo cristifica-nos, que recebeu o batismo e é cristificado. Assemelha-se a Cristo, transforma-se em Cristo, tornando-se deveras outro Cristo. Queridos amigos, ser batizado significa ser chamado à santidade. Imploremos a graça de poder viver em nossos compromissos batismais como verdadeiros imitadores de Jesus, nossa esperança e nossa paz. Que Deus os abençoe. Vamos dar início à trezena de Santo Antônio. Eterno Deus, Senhor e Pai, permiti que nós, pobres e pecadores, mas desejosos de seguir vossos desígnios, compareceremos à vossa presença, para que louvor Santo Antônio, com essa trezena que queremos ser para o nosso progresso na vida espiritual. Louvor e bênção a vós, Senhor nosso Deus, pela admirável virtude que fizeste resplandecer na pessoa de Santo Antônio, fiel seguidor de São Francisco. Fazei, Senhor, que essa trezena nos ajude a refletir sobre o nosso dever de cristãos, de nós propormos a santidade como programa de vida. Oração a Santo Antônio. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer
que algum daqueles que têm recorrido a vós, implorado a vossa proteção, tenha sido abandonado. Animado de igual confiança, venha a vós, fiel Salvador, dos aflitos, gemendo sobre o peso dos meus pecados. Proponho a vossos pés e pecador, como sou, ouso aparecer diante de vós. Não rejeitais, pois a minha súplica a vós que sois tão poderoso junto ao coração de Jesus. Mas escutai favoravelmente e dignai-vos atendê-lo. Assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre Seja louvado. Contamos com vocês para rezarem conosco amanhã o terceiro dia da trezena de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Santo Antônio era grande pregador do Evangelho. Vamos pedir que por sua intercessão todos nós nos abramos à palavra de Deus, à proposta de Jesus Cristo e nos disponhamos a ser um sinal do seu amor na vida do mundo. Pedimos por intercessão do grande Santo Antônio, Santo Universal, o final desta pandemia, a vacina para todos nós. Que desça sobre nós, sobre nossa comunidade, sobre os doentes, profissionais da saúde, os da linha de frente do combate à Covid-19, sobre a comunidade da nossa paróquia, que tem Santo Antônio por padroeiro, sobre toda a nossa paróquia, nossa cidade. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nesta trezena, nos preparemos para a celebração do dia de Santo Antônio, que seja um momento de renovação na fé, na esperança e um impulso para vivermos o amor.